Então, você quer começar, Laura? Você quer que eu fale aqui no início? Pode começar. Então, hoje é a nossa terceira live, né, desse mini curso, Suporte Social com Quem Eu Conto, que é organizado pelo DERA, onde eu sou a coordenadora, né? Pode passar. Então, essa é a terceira live, como a gente já falou, otimismo e emoções positivas já foram, hoje é saúde mental. As próximas atividades, né, encerrando, são dois grupos, um grupo já foi, o grupo focal, e agora o grupo psicoeducativo na quinta-feira, às 2 horas da tarde. Vocês que se inscreveram, são jovens universitários, vão receber, né? Pode passar. E aqui tem as duas lives que já aconteceram, que estão no YouTube. Pode passar, Laurence. E eu acho que é o grupo focal, o grupo psicoeducativo, que a gente vai ainda fazer o psicoeducativo. E hoje a Laurence com vocês, mestranda, bolsista FAPERJ. Boa tarde a todos. Como a Edna falou, meu nome é Laura Oliveira. Hoje eu vou dar continuidade, finalizar as lives, falando sobre saúde mental e suporte social, que inclusive tem tudo a ver com o meu tema de pesquisa do mestrado, né? Então, tem bastante coisa que a gente vai poder compartilhar. Eu vou tentar, assim, resumir ao máximo, porque é um tema que eu gosto muito, que tem muita coisa para falar, mas eu vou tentar ser um pouco mais sucinta para a gente não ficar aqui a tarde inteira falando sobre isso. E eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, né, o conteúdo da última live, porque, né, as emoções positivas, né, tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Então, eu queria começar, né, trazendo uma definição um pouquinho sobre saúde mental. Saúde mental, né, assim, né, definir saúde mental, assim como definir saúde, é algo, né, bem complicado, podemos dizer assim, porque é um conceito que passa por diversas reconfigurações, diversas discussões, até a gente chegar hoje à definição que nós temos da OMS, que ainda, né, não é uma definição perfeita, mas é uma definição melhorada do que nós já vimos, né, ao longo dos tempos. Então, para a OMS, a saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo ele é capaz de usar as suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo, contribuir com a sua comunidade. A saúde mental ela implica muito mais do que a ausência de doenças. E esse ponto ele é muito importante, né? Muito mais do que a ausência de doenças, porque infelizmente, hoje, ainda, quando a gente, né, escuta, né, agora a gente está vendo bastante, né, mais propagandas de preservar a saúde mental além, né, do mês de conscientização, mas a gente ainda tem, né, um forte preconceito no senso comum quando se trata, né, de que vamos cuidar da saúde mental, as pessoas precisam buscar fazer terapia e tal, porque, né, ainda tem esse olhar muito voltado para a patologia. Mas a saúde mental, né, cuidar da nossa saúde mental, ela vai muito mais além disso. É muito mais além de eu ter, né, eu tenho uma ansiedade, né, eu tenho uma depressão mais patológica, então, né, eu tenho questões de saúde mental. Mas quando a gente, né, também está estressado, quando a gente não tem uma sensação de bem-estar, quando a gente não consegue, né, ser produtivo, contribuir com a nossa comunidade, efetivamente, a nossa saúde mental ela também está afetada. Então, né, a Almeida 2014 fala que os fatores pessoais, sociais e ambientais podem determinar a nossa saúde mental, como o desenvolvimento e a manutenção de uma comunidade saudável, a capacidade de lidar com os pensamentos, com as emoções, com a gestão da vida, lidar com o ambiente que nós estamos inseridos, entre outras questões. Então, a gente percebe, né, que a saúde mental ela é muito ampla. A partir daí, né, nós vamos vendo a conexão entre saúde mental e universidade. Como eu falei, né, ali, né, é também lidar com o ambiente que nós estamos inseridos. Né? E vamos combinar com o ambiente acadêmico, é um ambiente, né, de muito estresse. O estresse ele já começa ali
No ingresso, ao ingressar, a gente passa por um vestibular que ele é totalmente, né, massacrante, né? Tem questões de adaptação envolvida, entre outras questões que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas antes disso, né, vamos falar da psicologia positiva. A psicologia positiva, ela vem buscando produzir pesquisas, né, que trabalhem também na prevenção e na promoção da saúde mental, e não só na intervenção, porque antes, né, quando a gente se trabalhava com saúde mental na psicologia, né, tem muito esse olhar medicalizante, né, antes da reforma, a gente tinha, né, só esse olhar de não, vamos intervir só quando tem algo, uma patologia instaurada. Mas a partir, né, desse olhar da psicologia positiva, em que, né, tentamos trabalhar as potencialidades do indivíduo, as virtudes do ser humano, a gente pensa também na promoção dessa saúde mental e na prevenção. Então, né, quando a gente fala sobre, né, a saúde mental dos estudantes universitários, a gente consegue associar, muitas vezes, a sintomatologias de ansiedade, depressão e estresse. Mas quando eu falo sintomatologias, eu não quero dizer que, né, que sejam assim, pessoas que tenham a patologia que seja considerada dentro do DSM. Podem ter casos que sim, mas outros também que não. Que são só não, porque é muita coisa, né? Mas sintomas de ansiedade, depressão, que vão, né, interferir no bem-estar e na qualidade de vida desse estudante universitário e de toda a população como um todo. E também, quando a gente, né, pega os estudantes universitários, tem muito que da desadaptação. Porque, como eu falei, né, o estresse ele começa ali no ingresso. Né? Então, muitas vezes, os estudantes eles precisam, né, mudar de cidade, mudar de estado para poder ingressar na faculdade. A rotina e a sobrecarga do ensino médio e do ambiente universitário é totalmente diferente. Então, a carga de estudo é diferente. Ter que conviver com um grupo mais amplo de pessoas, a gente tem uma diversidade muito maior na universidade do que a gente tem no ensino médio. É como se a gente saísse da nossa bolha. Então, né, essa adaptação inicial, ela pode gerar também questões na nossa saúde mental. Então, né, uma das adaptação, uma sobrecarga, muitas vezes insônias, dificuldade de concentração, essas e outras questões estão envolvidas em uma dificuldade, né, na saúde mental dos estudantes universitários. Aqui eu trouxe, né, esses exemplos porque são de acordo com o Relatório Nacional de Pró-Reitores, o FUNAPRACE, que é uma pesquisa que ela é feita com estudantes universitários de algumas instituições do Brasil. E esses são sintomas que esses estudantes eles vêm relatando, né, numa decrescente ao longo dos anos. Em 2014, tinha um percentual bem menor do que quando esse relatório ele foi feito em 2019. Então, a gente vê que, né, é algo que vem crescendo, né, de uma maneira que começa a ligar um sinalzinho de alerta. E aqui eu trouxe também o Covid-19. Vou até Covid-19, nem 19. Vamos aqui. O Covid-19. Por quê? Porque, infelizmente, nós ainda, né, estamos vivenciando essa pandemia e tem várias pesquisas ao longo, ao longo desses 2 anos, né, apontando que teve um aumento, né, desse sofrimento na população universitária, porque, né, além de ficarmos isolados, como toda a população, teve essa mudança na rotina de ensino, de estudo, e os estudantes que tiveram uma percepção de suporte insuficiente, eles tiveram níveis de sintomatologias maiores do que os estudantes que sentiam que tinham um suporte maior, tanto seja da comunidade acadêmica, seja da instituição que estava inserido, ou dos pares e familiares envolvidos. Então, né, o suporte social ele tem efeitos preventivos sobre a saúde mental, integrando o processo de reabilitação. Ou seja, né, tem algumas outras pesquisas que falam, uma coisa que eu preciso falar aqui também, né, da psicologia positiva. Voltando, você começa muito acelerado. A psicologia positiva, antes de eu entrar naquilo ali, né, ela, né, vem buscando também trazer, né,
pensar em recursos, em estratégias, né, para poder realizar essa promoção, essa prevenção de saúde. E um deles é o suporte social. Eu não vou me adentrar muito na definição de suporte social, porque é uma coisa que a gente já vem, né, vendo nas outras lives. A gente também tem uma live na página do Dera que fala sobre isso, sobre saúde mental e suporte social. Então, eu vou tomar, né, uma perspectiva geral. Agora sim, falando sobre suporte social. Os efeitos preventivos. Então, tem algumas pesquisas, principalmente feitas em hospitais, né, falando, né, da importância do suporte social na reabilitação. Porque, né, as pessoas que têm um suporte social percebido, né, elas têm maiores níveis de recuperação ou de lidar melhor com as dificuldades daquela doença, né? Então, muitas vezes, por que eu falo percebido? Porque, às vezes, nós podemos ter, ou a gente olha para uma pessoa e fala assim, nossa, mas aquela pessoa ali, ela tem uma rede de suporte legal, mas mesmo assim, né, ela não consegue, né, lidar muito bem com as questões, ou ela, né, se sente muito sozinha. Porque, às vezes, por causa disso, porque às vezes a pessoa ela pode ter uma rede de suporte, mas ela não percebe ou ela não considera aquelas pessoas que nós de fora vemos como rede de suporte. Então, né, esse suporte, para funcionar como um processo de reabilitação, ele precisa ser percebido pela pessoa. E o suporte social, ele também tem efeitos mediadores na saúde mental. A gente pode ter uma atuação direta ou de uma maneira indireta. Há diversas pesquisas falando, né, que o suporte social percebido, ele ajuda no enfrentamento do estresse, no enfrentamento, né, como eu falei, da ansiedade, sintomatologia de depressão e, consequentemente, ele ajuda a aumentar o uso de estratégias de regulação emocional e de expressões emocionais, influenciando nas respostas secundárias de apoio ao pensamento positivo. Por isso que eu falei lá no começo, né, que a live de pensamento positivo tinha tudo a ver com a saúde mental. Então, né, as pessoas que, né, percebem, né, uma rede de suporte maior, elas têm uma facilidade, né, de aumentar a sua dificuldade de regulação emocional, uma facilidade um pouco maior, né, de expressar aquilo que elas estão sentindo, de expressar as suas dificuldades, pela essa sensação de ter com quem contar, de ter, né, um lugar para poder se expressar, para poder falar. Sendo assim, estou indo muito rápido, vocês me sinalizam aí. Eu trouxe aqui algumas pesquisas que vão falar um pouquinho sobre isso. A primeira pesquisa é sobre solidão, depressão e suporte social em estudantes universitários. Essa pesquisa é de Oliveira e Barroso. Nessa pesquisa participaram 48 alunos de psicologia entre 18 e 29 anos, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a UFTM. E nessa pesquisa, primeiro eles compararam, né, fizeram uma comparação de gênero, em que as mulheres elas relataram o maior nível de solidão do que os homens. Depois, né, os participantes que apresentaram uma sintomatologia de solidão e depressão, eles relataram não ter muitos amigos, eles não participavam de muitas atividades, sejam elas acadêmicas ou externas. Os participantes dentro dessa amostra que pontuaram numa triagem de depressão, eles apresentavam uma queda na qualidade do sono, uma baixa relação com os colegas, uma baixa percepção de saúde. Então, eles não consideravam que eles tinham uma boa qualidade de saúde. Já os participantes que foram indicados, né, com suporte social alto, eles apresentavam uma melhor avaliação da sua saúde mental, eles possuíam um maior contato com os seus pares e eles tinham uma maior participação em atividades, apresentando assim, quando comparado, né, nas escalas de solidão e depressão, eles tinham menores sintomas. Então, a gente começa, né, aqui a observar, né, a interação, né, entre o suporte social e a saúde mental.
Uma outra pesquisa falando da influência do funcionamento familiar no suporte social e variáveis associadas à Covid-19. Na saúde mental dos estudantes universitários, a pesquisa ela é de Lopes, 2021. Ela estava investigando a influência que o funcionamento familiar tinha, né, de suporte social dentro do Covid-19. Foi uma pesquisa feita com estudantes de 385 universidades, 385 estudantes da Universidade de Coimbra. Ela relacionou que os estudantes que tinham suporte social, ele foi identificado como um fator de proteção na ansiedade, na depressão e no estresse, e levou a uma adaptação mais positiva à pandemia e às medidas de enfrentamento. Ou seja, né, os estudantes universitários que estavam vivenciando ali o isolamento domiciliar, né, tendo as aulas remotas, eles que identificavam, né, que tinham um suporte familiar, que tinham uma convivência com a sua família maior, eles conseguiram lidar melhor com a pandemia, com o isolamento, do que os estudantes que não tinham essa percepção de suporte social tão forte assim. Uma outra pesquisa realizada com essa aqui em inglês, ela foi realizada com estudantes, só que essa pesquisa aqui foi feita com estudantes que eram os primeiros estudantes, as primeiras pessoas da sua família a ingressarem no ensino superior. Uma pesquisa de 2020, era uma amostra de 907 estudantes hispânicos latinos, né? E nessa pesquisa foi identificada uma relação entre o estresse, o isolamento e a depressão. E nessa pesquisa foi constatado que havia uma diminuição do estresse quando ele era relacionado ao suporte, seja social, familiar ou de amigos. E tinha um aumento do estresse, né, quando as pessoas elas não aumentam, né, mas um nível maior de estresse nas pessoas que não tinham o suporte, percebendo esse suporte efetivo. Né? E relacionou também o isolamento social e a falta percebida da comunicação ao estresse e à depressão. Então, a gente, né, consegue avaliar, a partir dessas pesquisas, né, a importância do suporte. Então, eu queria agora, né, fazer uma atividade com vocês. Né? Eu queria pedir que todo mundo fechasse os olhos, respirasse fundo. Vamos, né, entrar em um momento de imaginação. Queria pedir que vocês lembrassem de como foi a experiência de vocês ao ingressarem na universidade. Né? Como é que foi esse momento? Vou dar uns segundinhos para vocês relembrarem desse momento. E lembrando desse momento, né, ao longo desse ingresso, vocês tiveram alguma situação que vocês consideram que afetou a saúde mental de vocês? Tenta puxar na memória, lembrar de como é que foi essa experiência, essa vivência. Como você se sentiu nesse momento, nessa situação? Quais eram os fatores que estavam envolvidos?
E a partir dessa vivência, vocês chegaram a receber algum suporte, algum apoio familiar, algum apoio da instituição, dos pares, para poder enfrentar esse momento? E agora, quem quiser compartilhar, né, como é que foi relembrar desse momento, quais as emoções e as sensações corporais que surgem, né, ao longo dessa lembrança, como é que é essa experiência, como foi essa experiência para vocês, como é que foi esse ingresso, se quiser falar ou escrever. Acho que o pessoal se anima mais no final, Laurence. No final. Então, vou passar, deixar vocês pensando aí. Então, né, vamos refletir sobre alguns aspectos. Como eu falei, a saúde mental ela vai englobar todos os aspectos da vida do indivíduo e ela vai ser muito mais do que a presença ou ausência de uma patologia. Então, né, como a gente vem vendo, ela está envolvida em todos os aspectos da nossa vida. Até uma pessoa que alguém falou. Galaxy J6 falou que ingressou com idade avançada e teve várias experiências. Já vou voltar aí na sua experiência, tá? Não sei quem é o Galaxy J6. Qual é o seu nome? Vou falar sobre isso. Opa. E o suporte social, né? As pessoas com rede de apoio, a partir das pesquisas que a gente veio vendo, né? Percebido, elas tendem a lidar melhor com as dificuldades, respondendo melhor ao estresse, o que afeta positivamente a sua saúde mental. Então, né, como é que a gente pode usar o suporte a nosso favor? Não ter medo e nem vergonha de pedir ajuda. E também observar também quem pode nos ajudar. Porque muitas vezes, né, o nosso apoio, o nosso suporte está aqui, ao nosso redor, ao nosso lado, e a gente não está observando. Então, né, não tenha medo de pedir ajuda, de falar, né, se você se sentir confortável para isso. Então, antes de entrar na tarefa, vou pegar aqui a mensagem do Galaxy. Ela falou que teve várias experiências, mas foram experiências de sofrimento. Você quer falar um pouquinho sobre as suas experiências? Boa tarde. Boa tarde. Ainda estou assim um pouquinho assim com estranhamento aqui para eu poder usar. Eu não quis falar logo de início, porque talvez seja melhor assim os jovens, né, falar da experiência deles como jovens, né? Mas assim, eu sou aluna da UF Campus, né? Ingressei na faculdade com 48 anos, né? Fiz o Enem. Era um desejo que eu tinha de fazer a Universidade Federal e, graças a Deus, tive essa oportunidade. E, então, para mim, foi assim, vários sentimentos, né, de início. A família me apoiou, minha filha apoiou, meu esposo também, mas eu tive assim vários conflitos assim internos, porque
tive um pouco de dificuldade, porque já tinha muito tempo que eu não estudava, né? Eu fiz um pré-vestibular social, mas eu achava assim que eu não ia conseguir alcançar, né, assim, o nível dos meus colegas para estar tendo um bom desempenho. E eu também pude conviver com os jovens ali, que é, é exatamente tudo que você tem falado aí. Muitos conflitos, principalmente os que não têm apoio ou não convive com os pais. Então, eu convivi ali, vi diversas experiências, tanto minha pessoal quanto dos colegas, né? E alguns tiveram depressão, tiveram que ter um atendimento psicológico, outros retornaram para suas cidades. Teve jovens que não conseguiram ir avante, né, por diversos tipos de situações, mas é uma experiência assim ímpar, muito gratificante, porque assim é difícil assim passar, né? Porque é uma coisa que é experienciada individual, mas eu até fico assim um pouco assim triste pelas pessoas que não puderam ingressar presencialmente nesse período da Covid, Uhum. porque é uma experiência assim ímpar mesmo, assim, sabe? São diversas vertentes, é perigosa, dependendo assim, do direcionamento que a pessoa teve, né, no seu convívio familiar. São diversas situações, mas eu, falando de mim agora, na minha idade, eu fui assim bem acolhida pelas jovens, né, meus colegas de turma, mas tinha hora assim que eu percebia que assim, às vezes, não, eu não sei se era de mim mesmo, por causa da idade, que eu já tinha aquele preconceito comigo mesma, assim, Uhum. eu não vou participar, por exemplo, se o professor perguntasse alguma coisa, eu pensava, né, não vou falar nada não, porque às vezes vai ficar chato para mim, eles vão achar que eu estou com um pensamento, assim, retrógrado, essas coisas, né? Mas graças a Deus, deu tudo certo. Depois que eles também foram me conhecendo mais, que eu procurei também me envolver, que eu gosto muito de jovens, adolescentes, por isso que eu gosto de participar quando eu descobri esse projeto de vocês, é muito bom mesmo, sabe? Inclusive, a minha monografia eu estou querendo direcionar para essa área, já estou na fase de estágio, né? Então, olha, muito bom. Eu já estou com aquele gostinho assim de estar querendo dar saudade, que eu já estou no final, né? Estou fazendo meu segundo estágio, já estou atendendo um adolescente, que eu faço psicologia, não sei se eu falei no início. Então, é uma delícia a faculdade, a gente sabendo lidar, né, com diversas situações que acontecem ali, é muito bom. E realmente eu vi e convivi com tudo isso que está sendo tratado pelo projeto de vocês. Fiz muita amizade, muitos jovens, até hoje a gente se fala, e eles falam que eu fui a segunda mãe. É uma delícia. Uma delícia a gente ver Uhum. jovens que às vezes ficaram confusos, agora já está se formando, igual um colega que foi para Minas, conseguiu a transferência dele para Minas, vai se Uhum. formar em economia. Então, é isso, né? Para não me alongar mais, foram diversas experiências boas. É como a minha professora que eu estou agora no estágio fala, né? Tem para rir, tem para chorar. É verdade, né? A gente tem, né, diversas É, experiências ao longo da graduação. A gente vai ter, né, um espaço agora no final para poder falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas como você tá bom. falou, né? É, eu vi, né, diversos jovens, né, saindo, e esse é um grande fator que acontece bastante, né, quando as pessoas, né, ao ingressarem na universidade, né,
não conseguem se adaptar a esse ambiente acadêmico, né, a evasão ela acaba sendo grande. Então, é a E, importância da gente, né, de ter esse suporte institucional, de ter essa triagem inicial da saúde mental, de como é que está sendo a adaptação para esses jovens, de como é que está sendo esse apoio, para que a gente consiga, né, prevenir, muitas vezes, né, essa grande evasão. uhum, é, é isso. É muito importante. E também algo que eu descobri ali, depois que eu ingressei, é que a própria universidade ela não pode atender os jovens que estão ali cursando. Uhum. Então, lá no caso, né, que como eu já falei, que eu curso em Campos dos Goytacazes, tem uma universidade da Estácio, quase assim, nos fundos da nossa lá, da UF. Então, faz aquela troca. A Estácio atende os alunos da UF e a UF atende do Estácio. Então, eu fui lá umas 2 ou 3 vezes, pedir socorro, chorando, e fui muito bem orientada, sabe? Tive um acolhimento muito bom, porque aí, a partir dali, eu comecei a ver, assim, de uma outra maneira, que eu pensava assim, eu não vou conseguir, por causa da minha idade. Ela falou assim, não, você está pensando só nisso, porque geralmente, principalmente no início, ninguém compartilha com o outro que tem dificuldade. Eles também são jovens, mas eles têm dificuldade. É porque, às vezes, você não está sabendo, né? Ele não é compartilhado e tal. Aí eu comecei a pensar sozinha a partir disso. Eu falei assim, gente, realmente tem tantos jovens aqui, uns são de São Paulo, outros de Minas. Será possível também, se eles tivessem conseguido uma nota bem alta, eles estariam cursando na cidade deles ou numa outra cidade de uma assim que tem mais, né, relevância? Aí eu comecei, a minha mente começou a abrir. Aí eu falei, gente, é mesmo, o negócio não é tão pesado assim que eu estou pensando, não. Exato. Por isso a importância, né, da gente perceber, né, a nossa rede de apoio, porque às vezes a gente tem Isso, essa dificuldade, né? Aí eu vou, isso. né, eu queria também, né, passar uma tarefa, né, para a gente poder pensar ao longo da semana, né, da gente tentar, né, fazer esse exercício, né, de perceber quais são as nossas redes de suporte. E como elas estão ligadas ao nosso bem-estar, porque é isso, né? Como você estava falando antes, às vezes a gente tem ali a nossa rede de suporte do nosso ladinho e a gente não percebe. Então, ao longo da semana, né, se possível, né, tentem perceber quais são as redes de suporte de vocês, como é que essas redes estão, né? Como elas estão ligadas ao seu bem-estar, né? E se você passar por alguma situação adversa, seja um estresse do dia a dia, seja, né, questões de dificuldades que afetem a saúde mental, né, tente recorrer a essa rede de suporte, porque juntos nós somos mais fortes. Então, tente fazer essa prática de olhar um pouco ao redor, né, e fortalecer essas redes, porque, né, o suporte ele é essencial para a nossa vida. Então, aqui são algumas referências que eu utilizei ao longo da apresentação. Aqui temos outras lives lá no YouTube. Temos a live sobre, né, as experiências emocionais dos jovens das suas famílias na saúde mental. Temos a live falando sobre as emoções da UTI emergente e, né, como é que está com essa formação da pandemia, alguns assuntos que a gente tocou aqui, né, mais superficialmente, mas temos lives um pouco mais específicas sobre isso. Aqui, né, queria agradecer a presença de todos vocês. Aqui estão as nossas redes sociais, aqui é o Facebook do Dera, né, a nossa página do Instagram, estamos no YouTube. E aqui, né, queria convidar vocês a participarem, né, da nossa pesquisa, né, que está, né, com jovens de 18 a 29 anos a responder durante cerca de 20 minutinhos. Então, quem ainda não respondeu, quem tem interesse de responder, né, é só procurar a gente disponibiliza o link. Muito obrigada. O link está aqui, Laurence. Aqui. Compartilhamento, tem aberto, tem mais.
mensagem aqui no chat. O Vinícius falando também. Passou uma situação. Estou muito triste. Porque ninguém da família. Passei por uma experiência que foi bem difícil antes do meu ingresso no mundo de faculdade. Não consegui entregar a documentação necessária para conseguir uma bolsa de estudos do ProUni e não tive muita orientação familiar. O mesmo suporte para lidar com a situação. Fiquei muito triste, isolado. Eu estava quase desistindo. Foi muito ruim, que se eu tivesse um apoio social mais adequado, além de lidar melhor psicologicamente, talvez teria conseguido a bolsa. Hoje, depois de muito esforço, sou calouro da UERJ em Psicologia e vejo como inegável a importância da comunidade em que estamos inseridos, seja no trabalho, escola ou em casa. Realmente, né? Que bom, né, que você consegue, né, hoje observar a importância do suporte social. Né? E acho que a UERJ, né, assim, né, sou suspeita para falar, né, acho que é uma instituição que nos promove bastante isso, né, seja, né, da própria instituição, seja da comunidade acadêmica, ela, né, tenta dar tanto suporte instrumental, né, de todos os, cercar os alunos de todos os sentidos, né, infelizmente a gente não vê isso em todas as instituições. Passou por uma olha para o lado positivo, passou por uma experiência ruim para hoje estar num lugar melhor, onde era o seu lugar para estar. Final feliz, né, do Vinícius. Final feliz. Eu fiz o exercício também, Laura, se aproveitei que eu estava aqui participando, né? Eu fui lá para aqueles tempos longínquos, né, quando eu estava entrando na graduação, e uma das coisas que me veio, né, a lembrança, que tem a ver com o que você falou, né, que é essa mudança, né, do ensino médio para a universidade, como que o mundo se amplia, né, o mundo se torna, assim, de uma dimensão que a gente nunca imaginou na vida, e essa experiência, né, ninguém prepara a gente mesmo para lidar, né, e eu sou tímida, né, até hoje, mas claro que melhorei um pouquinho. Mas melhorei assim, não é que a tímida seja um problema, mas melhorei na minha capacidade de me expressar em situações em que tem muitas pessoas ou em que eu fico com uma certa vergonha. Mas na época isso foi de um tamanho sofrimento e eu não tive nenhum recurso para me ajudar a lidar com isso, né? Enfim, sobrevivi, estou aqui, né? Mas se a gente tiver apoio, é melhor, né? Exatamente. Parece que a gente sai de dois mundos diferentes, né? Quando a gente sai da faculdade, da escola, e quando a gente entra na graduação, seja, né, assim, saindo direto da escola para a graduação, seja ficando, né, algum tempo longe, mas, né, entrando na universidade, parece que a gente estoura uma bolha da nossa vida que é surpreendente. Sim. Boa tarde, gente. E acho que é também interessante, né, Laura, e do que a professora Edna fala, da gente ter um olhar também para perceber quais são esses lugares de apoio, né? Porque às vezes a gente só olha de uma forma que a gente fica assim tão triste, né? Porque assim, quem está passando por uma situação, né, por um desafio, por frustrações, por dores, com certeza não vai ter um olhar, puxa vida, né? É tudo fácil. Não, não é fácil. Mas o fato de você olhar e procurar, né, os lugares também que oferecem esses apoios é importante, né? Porque a gente já tem recursos, né? Como a moça, né, que falou lá da UF, ela já entrou mais tarde. Eu também estou entrando na psicologia agora bem mais tarde, mas eu sou do interior de Goiás. E assim, as realidades são muito diferentes. E hoje nós temos as redes sociais, né? Então acho que assim é muito importante você procurar reconhecer, pedir ajuda, né? Porque às vezes as pessoas não estão vendo. E mesmo dentro da nossa casa, a gente pode estar num universo que as pessoas às vezes não têm nem informação, não sabem nem como ajudar, né? Mas é estar atento para os lugares que têm as opções e não ter medo de pedir ajuda, né, professora Edna? Que às vezes a gente tem que passar em cima do medo, da timidez. E assim, porque não é assim, para mim nunca eu vou ser feliz e falar assim, tô triste. Não, não é isso.
mas são momentos de fragilidade que a gente precisa, né, reconhecer que sozinho a gente não dá conta. E não é feio pedir ajuda, não é feio, nem nada proibido, né, de falar que a gente precisa de um apoio. Acho que isso é muito importante a gente ficar atento, né? Porque às vezes a gente quer resolver tudo sozinho, dar conta, né? E pode pedir ajuda, não tem problema nenhum, né? Acima de Sim, tudo, né, acho que é, né, tipo, né, feio não é sinal de fraqueza, né? Porque às vezes a gente vê muito isso, né? Não posso pedir ajuda porque, né, eu sou forte, eu pedir ajuda é sinal de fraqueza. Não, pelo contrário, né? É sinal que você está se fortalecendo junto de uma rede, né? Então tá ali um fortalecendo o outro. Pedir ajuda é essencial. sim. E das pesquisas que você trouxe também é importante a gente notar que o investimento na formação, que caracteriza a entrada na graduação, não significa que você não precise do seu grupo familiar e do seu grupo de amigos, né? Porque às vezes a gente faz uma leitura muito em cima da competência e ligada aos objetivos acadêmicos e profissionais. Só que você não precisa ficar sozinho para construir essa competência, para se tornar um profissional melhor, né? Então, essa estrutura de formação, ter também uma estrutura de acolhimento, não é considerar que isso sejam situações opostas, elas são conciliáveis. Eu acho até que são necessárias, né? Por tudo isso que a gente está trazendo, né? Que o aumento de estresse na formação universitária, ele é muito grande, principalmente ligado às expectativas em relação ao futuro, né? Então, você está entrando num período da sua vida em que você fica imaginando que você vai sair dali e vai alcançar alguns objetivos importantes, né, que tem a ver com o seu Uhum. sustento, que tem a ver com os seus sonhos, né, de como que você vai objetivamente fazer com que isso aconteça, né? Então, não é pouca coisa, tanto no sentido positivo quanto no sentido, né, negativo das adversidades, dos problemas em torno dessa situação, como o que Vinícius relatou, Uhum. né? Mas o quanto é importante a gente ter essa dimensão do apoio, do cuidado, do acolhimento, e que a própria instituição também possa oferecer isso, que é um dos objetivos do DERA nesse sentido, né? A gente está dentro da UERJ, e está oferecendo esse cuidado para os alunos da graduação, de todos os cursos, né? Para a gente poder pensar como fazer desse momento, não retirar o estresse, mas que seja um momento de aprendizagem para lidar com o estresse, né? E seja de crescimento, tanto para a vida pessoal quanto para a profissional. Né? Eu gosto de falar que a pandemia, assim, claro, tem toda a sua carga negativa, mas, né, olhando para o lado positivo da pandemia, é isso, né? Acho que é o maior exemplo, né, dessa necessidade do apoio, da importância do apoio, eu acho que foi a pandemia, porque, né, Uhum. o que a gente seria, né, durante o isolamento, sem o suporte, né, familiar, sem o suporte, né, da instituição em si, né, de tentar, né, responder os alunos, né, constantemente, de criar, né, estratégias para poder esses alunos que estavam ingressando, né, não ficarem tão perdidos. Então, né, acho que a pandemia é o maior exemplo da importância do suporte para todo mundo. Sim. E mesmo que a gente no início não soubesse nem muito como fazer, né? A gente foi se virando. Exatamente. Ninguém sabia como mexer nas coisas, mas a gente foi aprendendo, uma pessoa foi ajudando a outra e a rede de apoio foi só crescendo. Sim. Dúvidas, comentários, críticas. Então, mais alguém quer falar alguma coisa? Ok, Vinícius falou bastante. Professora, Ah, então para nós que já somos os jovens há mais tempo, hoje já é o último encontro, né? Porque o próximo vai ser com os jovens até 29, não é isso? isso. Então, eu só tenho a agradecer pela iniciativa de vocês. Amei as palestrantes, as apresentações, o trabalho, né? Muito lindo. E estou seguindo lá no Instagram também, né? E quem sabe uma hora a gente se encontra. Muito agradecida pelo trabalho de vocês e parabéns, tá, gente? Que ótimo, Divino. Obrigada. Em breve, sim, vamos já planejando algumas coisas presenciais, não para a próximo, que vai ser sobre diferenciação do self, que é um conceito
que remete também a essa ideia de que nós somos constituídos pelas nossas relações, né? Vai ser online ainda. Depois a gente vai pensar se vai começar já presencial. Aí tem os agradecimentos aqui. Quer ler, Lawrence? Vinícius falou que gostou muito da live, está ansioso para mais eventos. Obrigado nas nossas redes sociais. A Beatriz falou que foi uma ótima live, maravilhosa. A Noemi também queria agradecer pelas lives, muito bom. Fica no aguardo de outras lives. A Vaniele também agradece, ela é da Unicentro Paraná. Gente, o bom do online é isso, né? Que a gente consegue juntar, né, pessoas de várias localidades diferentes, né? A Lavínia também está agradecendo pela live. Então tá bom, né? É isso, é a última deste momento, deste minicurso. Teremos mais em breve, a gente vai anunciar em junho, tá? Um beijo para todos, tchau. Obrigado. Ui. Obrigado pelo projeto de vocês, tá? Eu custei achar o microfone aqui de volta. Fiquei apertando e sumiu tudo. Tá, muito obrigado, tá? Muito sucesso para vocês. Espero que vocês deixem postado lá para a gente ver. Sim. No Face, no YouTube, tá? Muito Vamos importante deixar. esse projeto. Muito sucesso para vocês, tá? Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. Então, beijos. Valeu, Laurence. Beijos.